harmonizar. Então, como eu falei, o nosso chakras, ele simplesmente representa aquilo que a gente sente. Então, eu gosto muito desse filminho, né? Vocês já perceberam que eu adoro desenho animado. A minha criança é bem ativa. Eu adoro desenho animado, adoro, sabe? É muito engraçado, assim. Adoro desenho animado e conto de fadas. Já estou preparando o próximo. Adoro. Me traz para o lúdico, sabe? É muito bom isso. Até assim, mudando de assunto, né? Mas entrando no assunto, para quem é pai, né? Eu visitei o meu sobrinho ontem e eu fiquei assim super assustada, porque ele não tem uma capacidade lúdica, né? Tinha tempo que eu não encontrava com ele e ele tudo era concreto. Eu falava, vamos brincar de tal coisa, a água tá chegando, vamos esfriar essa temperatura quente. Tia, é besteira, você está inventando, não tem água, não tem fumaça. Isso é mentira, o carro não faz tudo assim muito concreto, né? Então, assim, as crianças de hoje, elas estão tão sistematizadas em já dar tudo pronto, tudo é pronto, né? Você tem que se encaixar. Então, assim, muitos de nós já tiveram muito essa educação muito moldada. E aí, de repente, você quer descobrir qual é o teu caminho, que não é nada daquilo que você escolheu para a tua vida, você nem sabe como fazer, porque você já foi moldado demais. E isso vai criando as tensões e vai desarmonizando os nossos meridianos e os nossos chakras, e a gente nem se dá conta. Isso pode começar numa fase muito precoce, como eu vi ali o meu sobrinho. Então eu fui estimulando ele, brincando, daqui a pouco ele já estava rapidinho criando, inventando, brincando, tudo no imaginário. E aí você estimula o lúdico, estimula o espiritual, estimula a expansão da consciência. Então a gente precisa ter atenção o que a gente faz com a gente mesmo de nos limitar muito numa caixinha que recebeu e continuar limitando, e de repente você pode estar querendo viver algo diferente, experimentar algo diferente, mas está buscando sempre dentro da mesma caixinha. Então, percebe qual chakra você precisa se harmonizar e procura algo que você nunca fez. Faça algo, se desafie em algo que você nunca fez. E sustente aquilo por um tempo, para que você possa sair da caixinha e buscar algo diferente. E assim o corpo vai relembrando como que é sair da caixa. E isso é muito importante quando a gente fala dos chakras em relação aos meridianos de acupuntura, porque a minha formação também é de medicina chinesa, porque na medicina chinesa, a gente, cada emoção está relacionado com o órgão. Então, se eu tenho muito medo é normal, mas se eu tenho um pânico, um medo absurdo que me impede de caminhar, eu vou ter um desequilíbrio do rim. Se eu tenho muita tristeza, muita angústia, muito pesar, eu vou ter um desequilíbrio do elemento metal. Se eu fico com uma raiva, um ressentimento, uma frustração muito grande, eu vou ter desequilíbrio do elemento madeira, que é o fígado. Se eu tiver muito angustiada, muita ansiedade, eu vou ter o desequilíbrio do elemento coração. E se eu ficar com muito pensamento, com remorso, ficar aquela coisa que não está digerindo, eu vou ter uma desarmonia do elemento terra, que é o do sistema digestivo, baço, pâncreas e estômago. Então, na medicina chinesa, nem se considera a possibilidade de estar separado. A emoção da natureza, do que você come e dos seus sentimentos. Não existe isso. Então, o que você come se você tem uma alimentação legal, se você limpa o seu corpo, você vai ter uma clareza mental. Experimenta, eu botei lá no grupo para vocês, aquela da limpeza do fígado, né? Aquilo ali é bem complicado. Eu fiz já o processo. O último dia é horrível, gente. Então, assim, nem faça, porque é complicado, tem que saber como você tá. É bom ter um auxílio, porque às vezes você pode passar muito mal. Então, assim, é bom ter um auxílio de alguém para saber se é o momento certo, se tá legal para fazer e ter um suporte se precisar. Mas, se você puder simplesmente tomar um ácido málico durante a semana e diminuir os excessos alimentares, você vai ver que a sua visão já vai abrir. Você já vai se sentir diferente, porque vai limpar o sistema digestivo. Então, só de limpar já melhora. E assim funciona aquela roda. Então, é sempre trabalhar nesse sistema integrado. Então, para que isso fique mais corporificado,
Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se acomodar na sua cadeira, encontre uma posição confortável. Respira fundo, solta. Respira lento e profundo algumas vezes. Coloque atenção no seu corpo. Você sente o seu corpo vivo ou cansado? Pesado ou leve? Tenso ou relaxado? Pode ser que você tenha áreas tensas e outras relaxadas. Observe a área que lhe chama mais atenção. E continue respirando. Quando inala, você se torna a própria inalação. E quando exala, você se une ao movimento. Então, continua respirando, que adversidades acontecem na vida o tempo todo. E o que muda é a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Como é manter-se no seu eixo, apesar das dificuldades. Visualize uma situação do passado que você guarda uma emoção difícil até hoje. Algo que ainda é difícil para você se manter plenamente no seu eixo. Ou simplesmente escolha uma situação que lhe causou emoção de raiva, tristeza, frustração, ressentimento, medo ou tudo isso. Tome um tempo para observar essa cena. Observe o que aconteceu. Que pensamentos passaram pela sua cabeça? Que emoção? Que sensação? Respira grande, solta. Observe a atenção em todo o seu corpo. E o que te faz manter isso até hoje? Tem algum pensamento? Uma situação que é difícil perdoar? Respira e solta. E vá se distanciando cada vez mais à medida que você coloca a atenção em todo o seu corpo. Ao mesmo tempo que observa a situação, você também observa todo o seu corpo. Observe esse espaço entre você e a situação. Vá respirando, preenchendo ainda mais esse espaço. Veja se é possível deixar essa situação ir e seguir em frente, à medida que sente mais espaço. Ou sente que algo lhe prende? Sua inalação é livre? Sua exalação é livre? Sente algum esforço para inalar? Ou tem dificuldade em soltar? Respira grande e solta. Agora diga para você: tudo bem
Se você, tudo bem se eu não puder deixar ir agora. Eu tenho os meus motivos. Talvez eu precise de um pouco mais de tempo para soltar. Simplesmente aceite o que você pode. Pode ser que você tenha sido muito ferido e precise de um tempo, um espaço para se dissolver. Respira, perceba a sensação, o sentimento e a atenção em todo o corpo. Respira grande e solta. Diga para você, só por um momento, só por agora, eu deixo essa história passar. Como nuvens que passam no céu. Só por um momento, eu me desapego dessas sensações, dessas emoções, desses pensamentos. Só por agora. Ao falar isso, observe o que acontece com as sensações no seu corpo. As sensações sempre mudam. Perceba pequenas mudanças de leve alívio. Podem ser bem leves. Respira e observa esse alívio. Vá acompanhando esse alívio no seu corpo. Mesmo que seja pequena mudança, à medida que você acompanha o alívio, o corpo tende a soltar mais. O que acontece? Um pouco mais de espaço na respiração, algum relaxamento, dormência, mãos quentes. Respire fundo. E agora visualize um túnel na sua frente, um túnel de luz, um túnel da vida que você tem para viver. E só por um momento, respire mais livre. Como seria respirar mais livre, inalando e exalando com mais espaço, permitindo ser inspirado pelo universo e exalado pelo universo, até se tornar um só. E perceba, tenho uma vida pela frente. Pode ser que agora eu já possa deixar ir. Respire grande 3 vezes. Traga atenção para todo o seu corpo, percebendo uma luz dourada em todo o seu corpo. Inala grande e abra os olhos. Como estão? Então, nem sempre a gente consegue soltar rápido, porque podem ter muitas histórias. Tem muitas questões que nos fazem manter nessa dor. Então, continua observando ela, dando espaço para sentir, dando espaço para perceber o que te faz manter essa dor. E isso é simplesmente, sem mudar nada, que quando a gente coloca atenção nas sensações, devagarzinho vai surgindo um alívio.
Então, pode ser que você não tenha sentido o coração leve, mas provavelmente sentiu algum alívio na respiração um pouquinho mais expandida, um pouquinho. Talvez um leve relaxamento na sobrancelha. Você sentiu algo? Então a gente tem uma tendência de já querer algo que se resolva muito rápido. Mas talvez a mente quer resolver rápido, que é aqui o Adna, quer resolver, eu quero resolver rápido, mas o meu coração ainda está fechado. Tem umas questões para resolver, talvez com as minhas relações, com os meus limites, que é o manipura, o plexo solar, ou as questões com os filhos, que é o umbilical. Talvez eu precise de um tempo. E aí, por isso que a história da Branca de Neve, ela cai bem. Por mais que ela tenha tudo ali, ela tem um tempo para as coisas. As coisas não acontecem de forma assim na hora, às vezes, que a gente quer. Mas do momento que você já percebe, nossa, eu sinto isso, talvez tenha algo aqui que o meu corpo está me mostrando para eu poder soltar. Aí você pode procurar fazer isso observando simplesmente as pequenas mudanças e isso vai relaxando, ou perceber, é difícil, eu estou estagnada num ponto desse chakra, então eu preciso buscar uma ajuda. Preciso que alguém consiga me ajudar a expandir mais a minha visão, sair do olhar menos focado para eu poder soltar. E isso só você pode fazer, porque é o que cada um, percebendo como está, é que vai, né, saber o momento de procurar e o momento de pedir ajuda. Então, aqui é só para simbolizar que isso, gente, sempre foi assim, é a natureza humana. O ser humano tem as tentações e tem os desafios da vida. E isso faz parte de estar na Terra, faz parte ter esses desafios. Então, ao invés de mudar, é uma mudança de paradigma. Por isso que eu coloquei aquela pílula da semana, porque aquela pessoa ela podia ficar, nossa, a vida só me traz problema. Ou ela pode olhar, o que a vida está querendo me ensinar, repetindo esse padrão. Então, os desafios, eles sempre vão acontecer e vão manifestando nos nossos bloqueios, no nosso corpo, que é a maçã. Então, a gente viu também a maçã no livro do Cavaleiro, né? Também tinha a questão da maçã, e isso faz parte.